Olá galera, tudo bem? Então hoje, mais uma vez, passada a nossa P1, nós vamos continuar com os conteúdos deste bimestre. E hoje, pessoal, eu vou fazer uma distinção entre metafísica e ontologia. Lembra que eu prometi para vocês fazer essa distinção lá na primeira aula, quando eu expliquei e apresentei para vocês a definição de metafísica, tá? Então, lembre-se lá que a metafísica é aquela ciência primeira criada por Aristóteles para investigar, definir os princípios, interpretar os princípios que estão para além, suprassensíveis, né? Que estão para além do mundo físico. Nós temos as ciências da natureza, que elas exploram de maneira empírica a natureza, e nós temos aquela investigação que vai de encontro às relações causais que extrapolam o mundo físico, né? Os fenômenos físicos, tá? Então aqui eu coloquei essa imagem do dominó, porque representa o quê? A causalidade. Você tem uma força que ela determina o funcionamento de outros eventos, de outros fenômenos, né? Então, uma peça que eu exerço uma força sobre ela no início de uma cadência, né? Ela vai gerar um efeito, o efeito dominó, que é um efeito de causalidade, tá? Eu posso exemplificar a causalidade com o efeito dominó em vários lugares da sociedade, tá? Eu posso, por exemplo, pensar num incêndio. Um incêndio ele gera um efeito dominó, uma vez que ele vai se alastrando, né? E o efeito dominó do incêndio vem do fato de que ele vai destruir coisas, tá? E ele vai se alastrar, ok? Então, pessoal, eu coloquei aqui duas definições de ontologia para a gente discutir, tá? A primeira traz a própria etimologia da palavra. Então, ontologia do grego onto, mas logia significa parte da filosofia que especula sobre o ser enquanto ser. Daí que não fala, mas ontos é princípio, tá? É um princípio. Então a ontologia, ela estuda o princípio do ser, o ser enquanto ser. O que é isso? O ser enquanto ser. É aquilo que define os entes, né? O ser no mundo. Então, existem várias entidades no mundo, no caso, e essa palavra entidade ela foi muito deturpada. Mas entidade é um fenômeno que ele é o resultado de um ser no mundo, de uma essência, de algo que define aquilo e não enquanto outra coisa. Vou dar um exemplo. A nossa presença no mundo, humanos. Nós temos um ontos, um princípio. E esse princípio ele é respeitado para criar outros homens. Então, por exemplo, a junção entre cromossomo X e Y é um princípio, é um ontos para que a vida seja possível, tá? Então, a ontologia ela está muito mais relacionada àquilo que é dado no mundo enquanto fenômeno e que vai se repetir como se fosse um algoritmo, algo que se repete de maneira aleatória e que nós conseguimos apenas identificar depois que ele acontece, tá? Então, por exemplo, a biologia, quando ela vai se perguntar pelo princípio da vida, ou pelo funcionamento da vida, como Darwin fez, a origem das espécies, ele está fazendo uma pergunta ontológica, porque ele está perguntando sobre a origem da vida. Mas por que não é uma pergunta metafísica e sim uma pergunta ontológica? Poderia também ser uma pergunta metafísica, se o Darwin estivesse direcionando a investigação dele para algo externo ao mundo físico. Se ele pensasse que, de fato, o início da vida veio de uma inteligência externa e abstrata, como Deus, por exemplo. Daí ele estaria fazendo metafísica. Mas o Darwin ele não está interessado em quem externamente criou o início desse processo, se existiu isso de fato. O que o Darwin se preocupa é com o funcionamento, o desdobramento da vida a partir desse princípio. Tá? O que determina o funcionamento, o desdobramento da vida? O que determina a continuidade de uma espécie? O que determina a gradação de uma espécie, o compartilhamento de material genético, que viria depois a ser interpretado dessa forma? Ainda o Darwin não fazia essa interpretação a partir dos genes, porque ele não tinha acesso a esse princípio, que é o gene, para a biologia, mas ele faz perguntas que são ontológicas, à medida do possível que ele quer saber a origem das espécies. Ele quer saber como as espécies que habitam o nosso planeta, ou que habitaram o nosso planeta, existiram. Qual foi a força, quais foram as condições,
quais foram os elementos necessários para que isso acontecesse, tá? Então, a ontologia é o estudo do conhecimento do que são as coisas em si, ou seja, das coisas que se constituíram, enquanto substâncias no sentido cartesiano e leibniziano da palavra. O que é aqui o sentido cartesiano e leibniziano da palavra? Descartes e Leibniz, eles eram epistemólogos, né? Estavam pensando no conhecimento. E para eles conhecimento passa sobre um funcionamento, um método, né? Então, quais são esses princípios? Aquilo que determina o que é as coisas e como elas são. Qual é o que determina na minha forma de entendimento, meu método para entender o mundo, né? Então, aqui, enquanto substância no sentido cartesiano e leibniziano da palavra, por oposição ao estudo das aparências ou dos seus atributos. O que isso quer dizer? Que existe um princípio que ele extrapola a análise imediata empírica. Ele está por trás, ele está nos meandros, ele operaciona a natureza. Ele não pode ser identificado enquanto tal, mas é apenas enquanto processo. Vou dar um exemplo. Força igual a massa multiplicada pela aceleração, tá? Então, essa segunda lei de Newton, ela é algo que está intermediando forças, fenômenos, mas não é, de fato, um fenômeno. É algo que intermedia, que permite esses fenômenos transitarem pela realidade, tá? Segunda definição de ontologia, é o ramo da filosofia que indaga o que realmente existe, enquanto distinto da natureza do nosso conhecimento sobre ele. Essa natureza é investigada pelo ramo da epistemologia. Ontologia e epistemologia, conjuntamente, constituem a tradição central da filosofia. Daí, pessoal, eu vou para um outro conceito que vai deixar um pouco mais claro essa definição, porque aqui, esta definição, ela compreende que a ontologia ela está associada à epistemologia. Então, lembrem lá, a epistemologia ela tem 3 perguntas fundamentais. O que eu conheço, como eu conheço e o que eu posso conhecer. Então, por isso que tem uma relação com a ontologia, porque pergunta sobre aquilo que eu posso conhecer, no sentido de quais são os limites do meu conhecimento, os limites e alcances do meu conhecimento. Qual é o método, né, como conhecer? Qual é o método que eu utilizo e o que eu já sei sobre o mundo, que eu não preciso mais investigar, tá? Então, nesse sentido, a ontologia ela tenta estabelecer categorias de mundo, tá? Aqui, daí, a ontologia ela vai se consolidar junto com um conceito que foi criado lá por Parmênides, um pré-socrático. E os pré-socráticos, na história da filosofia, os primeiros filósofos, né, eles tinham uma pergunta em relação à natureza. Eles queriam saber como é que a physis funcionava, né? E aqui, a ontologia ela se relaciona com a epistemologia à medida em que ela vai determinar uma categoria fundamental para distinguir o que é um conhecimento, de fato, o que é epistemé, que é um saber que eu tenho certeza de que é verdadeiro, e um saber que ele é apenas doxológico, que ele é apenas uma opinião, que ele é apenas um achismo, tá? Então aqui a ideia de aletheia, que é a verdade. A aletheia para os gregos é uma relação de demonstrar como as coisas são. Isto é verdade. Algo verdadeiro se corresponde à coisa de maneira autoevidente. Então a definição mais pura de verdade é essa. É quando algo é autoevidente aos meus sentidos. Eu olho para a coisa e para o funcionamento da coisa e automaticamente eu compreendo que aquilo é o que define a coisa. Isto é a aletheia. E como é que eu relaciono aspectos que são empiricamente constatados, a aletheia, com outros fenômenos, a partir do princípio de causalidade. Então lembra das 4 causas aristotélicas? Causa material, causa formal, eficiente e final. Por quê? Porque a causa é o que vai relacionar fenômenos que eu já descrevi, já passou por o crivo de uma descrição sistemática, tá? Então, a causalidade é o agente que liga 2 processos, sendo
um a causa e o outro o efeito, em que o primeiro é entendido como sendo, ao menos em parte, responsável pela existência do segundo, de tal modo que o segundo é dependente do primeiro. Então, a relação, uma interdependência entre fenômenos, tá? Dentro de um processo descritivo. Obviamente que a causalidade ela pode existir entre fenômenos deslocados. E algumas teorias defendem isso, como por exemplo a teoria da sincronicidade, a ideia de que o bater de asas de uma borboleta pode gerar um tsunami, tá? Então, mas são ideias muito mais distantes. Aqui a causalidade está pensando em elementos que possam ser replicados. Por exemplo, se eu aplicar o mesmo sistema de observação em relação a um foguete saindo da nossa atmosfera, eu talvez, se eu conseguir um resultado X com um procedimento, eu possa replicar esse procedimento em outro fenômeno. Para construir um avião, eu preciso respeitar a causalidade de toda a construção do avião, senão eu não vou conseguir fazer com que o avião saia do chão, ou até mesmo eu ofereça risco àquelas pessoas. Então a causalidade, ela produz algoritmos. O que é um algoritmo? É uma receita de bolo. É um conjunto de etapas de causa e efeito que são replicáveis. Eu posso utilizar isso para desenvolver técnica, ou eu posso utilizar isso para interpretar a realidade. E como é que isso se relaciona com a ontologia? Na medida em que, se eu for pegar o princípio de uma coisa e entender como esse princípio se desloca nos entes do mundo, dos fenômenos do mundo, eu vou estabelecer uma relação de causal que ela é hiperbólica, que ela extrapola a mera observação, se torna abstrata. Vou dar um exemplo. A vida. A vida é um princípio que nós não sabemos quando a vida começou. Nós sabemos que, no caso, o nosso planeta se iniciou lá na era cambriana, né, há milhares de anos. Porém, existe uma relação entre aquela primeira célula eucarionte que surgiu lá no período cambriano até os organismos complexos que existem hoje. No caso, nós somos organismos complexos. Por que somos organismos complexos? Porque compreende-se que um ser como eu é o conjunto de vários órgãos. Por isso, um organismo. Então, a causalidade, quando ela vai interpretar todo o funcionamento do mundo, ela está pensando nas relações causais que definem a realidade enquanto tal. Então, a ontologia, do ponto de vista daquilo que está aí, do ser aí, ela se preocupa em entender como algo que não existe mais se relaciona com algo que existe. Ou também de algo que é abstrato com algo que é físico. De algo que é macrocósmico com algo que é microcósmico. De algo que é extemporâneo com algo que é atemporal. Então, vamos pegar só o exemplo aqui do macro e do microcósmico. Então eu tenho átomos que determinam a matéria de maneira que eu não consigo observar a olho nu, e este mesmo átomo ele vai determinar toda a estrutura física do planeta, né? Então o macro e o micro se unem por essa questão ontológica, que é estudado não só pela filosofia, como também por todas as áreas do conhecimento. Beleza, pessoal? Então, para esta aula eu queria que ficasse clara essa relação entre ontologia e epistemologia e trouxesse para vocês estes conceitos aqui e estas definições que são importantíssimas. Beleza, galera? Então, espero que tenha ficado claro a diferença entre metafísica e ontologia. Então, metafísica é pura e simplesmente o estudo das coisas extrafísico, né? Para além da física. A ontologia ela vai pensar nas relações e princípios físicos, dentro do aspecto físico. E também, obviamente, ela vai respeitar aspectos não físicos, mas o principal é a ideia do ser, pensar a existência do ser, da realidade, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Até a próxima aula. Um abraço.